ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras. Nós vemos as orientações, as advertências e promessas às igrejas, e todas elas terminam falando do vencedor. Como nós já estamos falando em alguns vídeos, o vencedor é aquele que chega ao término, aquele que completa a carreira cristã. A carreira cristã, ela é a vocação celestial. A vocação é o termo que Paulo utiliza ali em Filipenses capítulo 3, versos 12 a 16, como anioclesis, convite a um lugar celestial. Todos aqueles que creem passam a estar eleitos na eleição que está em Cristo, e essa eleição significa a vida em santificação e a frutificação para Deus, mediante a semente que é a palavra de Deus, que cai nos corações que a recebem de bom grado. E esses que recebem de bom grado e com alegria, eles vão examinar as Escrituras para cumprir a vontade de Deus, andarem na vontade de Deus, frutificando para Deus e se santificando, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. 1 Tessalonicenses 4:3, por exemplo, passam a estar na eleição que está em Cristo, Efésios 1:4, a partir do momento que creem na mensagem do Evangelho, Efésios 1:13, e portanto são levados por Deus ao arrependimento, de Romanos 2:4, e são regenerados para uma nova vida, Tito capítulo 3, verso 5, de Efésios 1:14, após ouvir a mensagem do Evangelho, e portanto são eleitos para uma vida em santificação. Eles vão sendo santificados nessa carreira proposta de Hebreus capítulo 12, versos 1 a 3. Essa carreira, ela tem um objetivo final. Paulo fala de terminar a carreira. Atos 20, 24. Filipenses capítulo 3, versos 12 a 16, como eu mencionei, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que diante de mim estão, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 3, versos 12 e 14, ele fala de terminarmos esta carreira. E no capítulo 10, no verso 35 e 36, ele diz que nós não devemos abandonar a confiança. Qual confiança? Na esperança da promessa da vida eterna, de Colossenses capítulo 1, verso 22 e 23. Se é que permaneceis firmes, se é que permaneceis em fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Qual esperança? 1 João capítulo 2, verso 25, esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. E se nós temos de fato essa confiança e esperança nessa promessa, nesta carreira cristã que nos está proposta, nós vamos nos purificando e nos santificando. 1 João capítulo 3, verso 3. A partir do momento que nós cremos, nós somos introduzidos na eleição que está em Cristo, e então somos feitos participantes dessa vocação, dessa carreira, dessa vocação celestial, desse convite a um lugar celestial, considerando o nosso sumo pastor, que é Cristo, Hebreus 3:1. Por isso que Hebreus capítulo 12, versos 1 a 3, diz que nós devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Porque se ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia, nós também temos que guardar esse bom depósito. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12 e 14. Portanto, a partir do momento que nós cremos, somos eleitos para uma viva esperança e obediência para a salvação que há de ser revelada no último tempo, porque a salvação está em Cristo e a vida eterna está em Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versos 2 a 5, 2 Timóteo capítulo 2, verso 10 e 1 João capítulo 5, versos 6 a 12. A salvação está no final da carreira cristã. É isso que Jesus mesmo disse em Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este é o que será salvo. Por isso que Romanos capítulo 10,
quando se fala da unilateralidade do sacrifício, da graça de Deus, que só dependeu da morte e ressurreição de Cristo, diz que se nós confessarmos e crermos no coração a Cristo, nós seremos salvos, será salvo, porque a salvação está no final da carreira cristã. Por isso que Jesus diz aqui à igreja de Tiatira: ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras. Porque muitas pessoas estão se desviando e voltando ao trato passado e vivendo as suas próprias vidas, como viviam antigamente, iludidas, por falsas amizades. 1 Coríntios 15:33 mostra que as más conversações corrompem os bons costumes. Porque se você foi introduzido hoje na graça de Deus, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não por obras nossas, mas fomos introduzidos na eleição e vocação que está em Cristo, para andarmos nas obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nelas, que é uma vida de santificação, a vida de purificação dos pecados, para nos tornarmos vasos de honra, como Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no verso 21, separando-nos de amizades antigas que nos levam a uma vida longe de Deus, porque a luz não tem comunhão com as trevas, de 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 a 16. Por isso que no comecinho do capítulo 7, no verso 1, ele diz que se nós cremos de fato nessa promessa, então nós nos purificamos. E essa purificação é em obediência à palavra, para vivermos na eleição que está em Cristo, porque nós já estamos nessa eleição para terminarmos esta carreira cristã. Então muitas pessoas estão de fato abandonando a vida com Deus e voltando ao trato passado e voltando a viver de acordo com os seus próprios pensamentos, na vaidade dos próprios pensamentos, como Paulo escreve aos Efésios no capítulo 4, versos 17 e 19. E eles acabam se tornando inimigos da cruz de Cristo. Por isso que a mensagem em Hebreus capítulo 12, verso 14, é que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Porque no término da carreira cristã nós temos que ter confirmada a nossa eleição e vocação, como Jesus está dizendo aqui, ao vencedor, ao que guardar até o fim. Para cada final de mensagem para as igrejas, nós temos ao vencedor. E nós temos obras designadas quando nós estivermos para sempre com o Senhor, para cada cristão. Mas a todos é dada a mensagem para preservar a palavra de Deus até o fim. Caso contrário, vão deixar de obedecer à verdade e vão voltar ao antigo trato. A carta aos Hebreus é escrita também como orientação àqueles que permaneceram crendo, em detrimento daqueles que caíram e apostataram da fé e voltaram atrás. Então seria impossível renová-los outra vez para arrependimento. Seria impossível uma nova renovação espiritual e impossível levá-los novamente ao arrependimento, porquanto estão com os seus corações, como o texto aos Hebreus, no capítulo 12, agora já no verso 15, endurecidos pelo engano do pecado, se apartaram da graça de Deus. Hebreus capítulo 3, verso 12 e 14, endurecidos pelo engano do pecado, e se tornaram impuros e profanos, pisaram o sangue da aliança, de Hebreus capítulo 10, versos 26 a 31, e se tornaram impuros e profanos como Esaú, de Hebreus capítulo 12, versos 15 a 17. Pessoas que voltam atrás, o endurecimento pelo engano do pecado, então maculam a sua fé. Essa fé já não é mais aquela fé salvífica, aquela fé bíblica, aquela fé que Jesus diz: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra, porque as pessoas na verdade estão vivendo para suas próprias realizações pessoais, estão vivendo para si, que é o que iria caracterizar a igreja de Laodiceia dos últimos dias, que é uma igreja morna, em que a palavra de Deus não está nos púlpitos, porque Cristo está à porta e bate. A palavra de Deus não está nos púlpitos da denominação no Brasil e no mundo. Portanto, a mensagem para essa igreja é para ser zelosa e arrepender, e para que se arrependa, e para que volte às Escrituras, para que compre ouro refinado no fogo. O ouro, mesmo que haja perseguição, a nossa vida cristã ela é purificada pelas perseguições.
vestes para que seja coberta a vergonha da sua nudez, pessoas que estão abandonando a prática da obra cristã, da vida com Deus, das obras de Cristo, e portanto não estão sendo tecidas as suas vestes espirituais, de Apocalipse capítulo 19, versos 7 e 8, que as vestes espirituais são os atos de justiça dos santos, que a partir do momento que creem, são eleitos em Cristo e passam a andar nas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, para nos purificarmos dos erros e nos tornarmos então vasos de honra na casa do Pai. Então, Jesus diz essas orientações às igrejas, e que nós devemos então voltar à prática da palavra de Deus. Se as pessoas vão ouvir ou não é problema de cada um. Você, pastor, para de tentar encher a igreja a todo custo. Você, membro dessas igrejas, se você está vendo que não está pregando a Bíblia, se você está vendo que não está pregando a submissão a Cristo, a palavra de Deus, saia deste local. Tenha em mente o que Pedro disse em Atos 5:29, importa obedecer a Deus do que aos homens. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras. Amém? Deus abençoe.